Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Espero que todo mundo esteja bem e vamos fazer uma revisão desse conteúdo e falar um pouquinho sobre a história e dinâmica do planeta Terra, certo? Bom, iniciando aqui, qual é a proposta desse capítulo? É trazer um entendimento sobre a evolução do planeta terrestre, né? E para isso a gente pega os conhecimentos da geologia, que se preocupa em entender o passado, e também as transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo, numa escala de milhares e milhares de anos. Na sequência, né, o livro de vocês traz a idade da Terra, que ela data aí de cerca de 4,5 bilhões de anos, e que desde o seu processo de formação inicial vem passando por uma série de transformações. Falando aqui um pouco dessa teoria, que é a teoria do Big Bang, tá? Que aponta, né, o surgimento do universo através de uma grande explosão. Essa fotografia aí é mais para ilustrar o momento dessa explosão, né, uma mistura de gases, de ventos, de rochas, enfim. Bom, vamos tratar agora especificamente de alguns eventos geológicos, tá? E essa aí é uma tabela geológica dividida em eões, era, período e época, certo? E aí a gente vai focar nessas três últimas eras geológicas, né? Trazida pelo livro de vocês, que a primeira delas é a Paleozoica, certo? E nesse período, nessa era paleozoica, na verdade, nós tivemos aí o desenvolvimento dos vertebrados, principalmente os peixes, anfíbios e répteis. Na era mesozoica nós tivemos aí uma ocorrência bem intensa de atividades vulcânicas e por fim a última, a era cenozoica, que está em azul, a gente já observa aí a presença, né, do ser humano, o aparecimento do ser humano. Aqui é o quaternário, é o período quaternário. Ele está destacado porque é o nosso período atual, mais recente, onde o homem ele atua intensamente, certo? Passando essa parte das eras geológicas, né? Vamos agora entender um pouquinho da dinâmica, ou melhor, da estrutura da Terra, tá? E a estrutura da Terra, ela apresenta três camadas. Nós temos a camada mais superficial, que é chamada de crosta, né? Ela varia aí de uma profundidade de 0 a 40 quilômetros, isso no continente, mas no mar, né, no oceano, essa profundidade ela pode variar para menos. E nós temos o manto, que é essa camada em laranja, que inclusive é a camada maior, né, da nossa estrutura terrestre. E nós temos também o núcleo. E o núcleo é dividido em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido, tá? Essa figura aí é mais didática, né, para vocês acompanharem de que estrutura é essa da Terra, né, que são basicamente a divisão das três camadas, da crosta terrestre, que é a camada mais sólida, né, que tem a litosfera, das grandes formações rochosas, tá? Bom, passando aqui, vamos estar tratando agora especificamente sobre rochas e minerais, né? O que são rochas, o que são minerais e a diferença de cada um, certo? Então, inicialmente aqui a gente traz, né, o que é mineral, que é nada mais que um corpo sólido, né, formado sob um embasamento cristalino, certo? Formado aí a partir do resultado da interação de processos químicos e processos físicos. Esses processos químicos e físicos a gente vai falar um pouquinho mais na frente quando estiver tratando de intemperismo, certo? Mas o ideal de vocês entenderem nesse momento é que esse mineral, né, os minerais, eles são formados a partir da interação desses processos, tá?
e cada mineral, né, ele vai ter aí uma composição química, tá? E a gente vai ver um pouquinho melhor quando mostra aqui essas imagens, né? Essa imagem, na verdade, com vários exemplos de minerais. E veja que cada tipo de mineral, o básico para você identificar a diferença entre cada um é a coloração, né? Você tem aí um arenito, você tem um xisto, você tem um granito, certo? E cada um se diferencia entre si, principalmente pela coloração. Bom, tratando agora, né, o que seria uma rocha, né, que é um agregado sólido, tá? E ela vai apresentar inclusive mais de um mineral, certo? Então, qual seria a diferença principal entre a rocha e um mineral? É que a rocha, ela, além de ser um agregado sólido, ela vai apresentar em sua estrutura, em sua formação, mais de um mineral, certo? Então, temos aí uma imagem para ilustrar o que seria uma rocha, né? Esse corpo sólido, constituído de vários minerais. Bom, e aqui é um esquema bem didático para mostrar para vocês os 3 tipos de rochas que nós temos, né? Então, no primeiro momento aí, nós temos as rochas magmáticas, que elas são formadas a partir da solidificação do magma, né? Tanto na profundidade quanto na superfície. E essas rochas, elas têm aí em sua estrutura basicamente esses 2 minerais, que é o granito e que é o basalto. Nós temos as rochas sedimentares, né? E essas rochas sedimentares, elas têm aí em sua estrutura mineral esses 2 principais, que é o calcário e a argila. E nós temos as rochas metamórficas, né, formadas aí pela transformação de rochas já pré-existentes, sejam as magmáticas ou sejam as sedimentares. E aí nós temos que na constituição mineral dela vamos ter o xisto e o mármore, tá, pessoal? Então aí vocês veem claramente, né, que cada tipo de rocha vai apresentar determinados tipos de minerais. E a diferença entre cada um aí você vê basicamente pela cor, certo? Bom, esse intemperismo, né, que é um processo natural da natureza, né, de dissolução, de desagregação de elementos na natureza, e no caso específico que a gente está trabalhando, que é de rochas, de minerais, e esse intemperismo ele é dividido em 3, né? Nós temos o intemperismo físico, nós temos o intemperismo químico e o biológico, tá? Qual seria a diferença entre cada um? Então, no primeiro momento aqui nós temos o intemperismo físico, né? Que ele acontece principalmente devido à variação de temperatura, e essa variação de temperatura é muito comum ocorrer nas diferentes estações do ano. Por exemplo, no verão é um pouco mais quente, no inverno vai ser mais frio, e essa mudança de temperatura faz com que essa rocha, ao longo do tempo, recebendo essas diferentes temperaturas, ela vá se desagregando, certo? Lembrando que como nós estamos trabalhando com geologia, essa fratura na rocha ela vai demorar aí milhões de anos, certo? Na sequência, nós temos o intemperismo químico, e o intemperismo químico ele vai ter aí uma ação muito forte da água, né? A água enquanto um solvente, tá? E o intemperismo biológico, nós vamos ter a atuação muito intensa tanto dos seres vivos, desde as bactérias até os demais animais, como também a atuação aí das raízes das plantas, tá certo? Então, basicamente, a diferença entre cada um são exatamente essas. Bom, falando aqui rapidamente do ciclo das rochas, né? Então, o que é que a gente precisa entender? Vejam que aqui na parte central, mais ao sul dessa imagem, nós temos o magma, né? E as rochas magmáticas elas vão ser formadas justamente através desse magma, seja no interior da Terra ou na superfície. Quando esse magma ele se solidifica, né, ele se transforma em rocha magmática. Depois das rochas magmáticas, nós vamos ter aí que a setinha está apontando para as rochas sedimentares, né? E essas rochas magmáticas elas se transformam em rochas sedimentares
devido à erosão e o transporte de sedimento que vai ocorrendo ao longo do tempo, né? E ela vai se desgastando, e na sequência ali nós vamos ter as rochas metamórficas, e essas rochas metamórficas elas são formadas por rochas já pré-existentes, que no caso aqui são as rochas magmáticas e as sedimentares, certo? Esse basicamente é o ciclo das rochas, que é um dos ciclos, né, da natureza, de transformação da natureza. Bom, gente, esse mapa é basicamente para mostrar para vocês a estrutura geológica do Brasil, né? Eu vou estar enviando esse material em PDF, e quando vocês estiverem olhando melhor, vocês vão ver que cada cor dessa vai representar uma estrutura geológica diferenciada, isso pensando no território brasileiro. Então nós temos, né, em amarelo nós temos uma sedimentação mais recente do Cenozoico, nós temos o marrom escuro, que é uma das formações geológicas mais antigas, que é do Pré-Cambriano. Então quando vocês pegarem esse exemplo aqui do Brasil, vocês olham lá a tabela geológica e vocês vão vendo de que época, né, é cada uma dessas estruturas geológicas, certo? E só mais um exemplo aqui, se vocês observarem o estado da Paraíba, no Nordeste, vocês vão ver que a principal estrutura geológica que está na maior parte do estado, ela é do período pré-cambriano, né? Ou seja, muito antiga. Bom, falar agora um pouco da dinâmica da crosta terrestre, né? É um dos pontos também que o capítulo aborda. Então, essa crosta terrestre ela é fragmentada em partes, né? E essas fragmentações elas são denominadas de placas tectônicas ou litosféricas, né? E que estão aí se movimentando na astenosfera. O que seria a astenosfera? Então, gente, nós temos aí esse esquema bem didático, certo? Então, o esquema está mostrando, né, as camadas da Terra e mostrando aí no lado direito de vocês, né, a atmosfera, que é a camada do ar, a hidrosfera, que é a camada da água, que envolve aí tanto o oceano como os rios e lagos, a litosfera, que é a camada de rocha mais rígida, e abaixo nós temos a astenosfera, que é onde as placas tectônicas, né, elas se movimentam, certo? Então, nesse esquema aí bem didático, dá para vocês entenderem claramente onde é que está esta astenosfera, tá bom? Bom, e aqui agora falar um pouquinho das placas tectônicas, né? Então nós temos basicamente aí esses três tipos: a convergente, que é quando elas se encontram, quando elas se chocam; nós temos as transformantes e nós temos as divergentes, né? Você vê que as transformantes elas estão paralelas, mas indo na direção contrária, né? E a divergente elas estão, veja que as setinhas tá colocando que elas estão na verdade se separando, diferentemente das convergentes, tá? E aí tem um link, se vocês podem acessar nesse link, que tem um vídeo que fala um pouquinho mais sobre essas placas tectônicas, tá? Então seria uma atividade complementar, tá? Então, gente, de uma maneira geral, a proposta do capítulo de vocês é essa, de trabalhar